Tá achando que tá com problema de relacionamento? Então, olha aí e vê se é verdade. Uma questão importante é sobre o quanto o Ayurveda privilegia o aumento de vitalidade. Totalmente. Ele é isso. Ele é um sistema de conhecimento para que as pessoas estejam mais vitalizadas, para que elas possam ter um desenvolvimento espiritual mais relevante. Eu não vou falar muito da parte de espiritualidade, mais do que eu falei do processo subconsciente, porque eu quero dar muito foco nesse aspecto da orientação sexual, para ter alguma relação com o subconsciente também, porque senão é sacanagem. Sobre a questão das etnias, o Ayurveda ainda não tem um papo muito grande sobre etnias, porque ele é uma medicina dentro de uma etnia só. Quando você está dentro de uma etnia só, é como se todo mundo fosse daquele tipo e tal. Mas o que a gente pode falar de um ponto de vista, de uma perspectiva ayurvédica em relação às etnias, ok? O Ayurveda reconhece que o lugar do planeta que a gente está é super importante. Isso está relacionado com o Vastu Shastra, que é uma outra muito parecida com o Feng Shui e tal, que é assim, o lugar onde você está, da mesma forma como tem aquele aspecto de onde os planetas estão configurando aí em cima, tem o aspecto de que cada lugar da Terra que você está recebendo mais um tipo de energia pela quantidade de mineral que tem ali naquela crosta. Então o cara vai lá na Stonehenge porque diz que ali tem uma... Ou então vai para o Machu Picchu porque ali não sei o quê. Ou então vai para as pirâmides porque ali não sei o quê. Então percebe-se ao longo da história que cada região geográfica tem um padrão vibracional próprio. Ok? Isso é relevante? No sentido de que formam constituições mentais mais afim daquele tipo de perspectiva. Então, se a gente tem uma descrição histórica, que uma etnia tal vem do lugar tal, a gente entende que aquela etnia tem uma formação estrutural mais afim de um determinado tipo de frequência. Ok? Mas isso é muito, muito, muito pouco relevante em relação à alma da pessoa. Tá? Te diria que você poderia fazer estudos sociológicos numa perspectiva ayurvédica? Poderia. Mas o Ayurveda não está querendo resolver o problema da humanidade, okay? Que é muito uma questão da sociologia, em um certo grau. Ele está, de alguma maneira, buscando que as pessoas estejam menos aflitas na vida dela, cada pessoa. E você é você e ponto. Se você é da etnia A, B, C, nasceu na região tal, 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 na extrato social tal, 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 teve pai e mãe tal, 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 relacionamento tal, 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 a gente pergunta assim, o que te aflige? É uma dor no corpo? É não sei o que? É alguma coisa na sua mente? A gente está olhando só para isso. Fundamentalmente. É claro que a gente faz considerações socioeconômicas, não é contra as outras perspectivas. Mas o foco da cultura védica é você viver uma vida onde cada vez menos você é capturado pelas aflições que a sua mente se diverte contigo. Ok? Então essa pergunta tem relevância? Tem. Mas ela é uma pergunta um pouco menos importante da questão das aflições. Tá? Depois a gente pode eventualmente detalhar isso, mas aplicar Vata Pitta e Kapha, não sei o que e tal. O Ayurveda descreve muito quais são as características de desequilíbrios fisiológicos em povoados mais desérticos, povoados mais de selva, povoados mais não sei o que. Fala, olha, isso tudo impacta na saúde da pessoa. Se impacta na saúde da pessoa, impacta na mente dela. Ok? Então, só para dar um exemplo, uma pessoa que vive num lugar que tem muito mais sol e a pele acaba ficando um pouco mais escura ao longo do tempo, ela é uma pessoa que tem muito mais capacidade de metabolizar o elemento Agni, muito mais capacidade de metabolizar o elemento de fogo. Ela tem uma capacidade já inata de aquilo dali bater e não ser um trauma para ela. Ok? Então, isso, por exemplo, isso na mente da pessoa significa que ela normalmente vai ter uma constituição com uma capacidade muito maior de lidar com situações eventualmente de fogo do que uma outra população. Mas isso não tem importância. Porque a gente não está querendo resolver o problema da África. Ou a gente não está querendo resolver o problema de Bangladesh. Ou a gente não está querendo resolver... A gente está querendo assim, se uma pessoa nos Estados Unidos, com maior padrão socioeconômico lá no índice iPod, hoje em dia eu acho que é isso, está vivendo isso a princípio, sofrendo pra caramba, aflito pra caramba, não sei o que e tal, ele tá, e essa é uma frase forte, ele tá muito pior do que uma pessoa que está morrendo de fome na África e está agradecendo a Deus. Pô, você perdeu, eu sei.
Porque a gente está olhando quando a pessoa está aflita mentalmente e fisiologicamente. Se o cara está meditando há 300 anos e está lá com o corpo dele que não degenera, não sei o que e tal, e não come um amendoim há mais de 2 séculos, e daí? Qual é o problema? Ah, ele é miserável. Miséria é definido na psicologia védica, no mundo védico, como um estado mental de aflição grande. Ok? Depende de um monte de coisa material. Depende de um certo sentido, ok? É relativizável pra caramba. Beleza. Orientação sexual e subconsciente. A gente conversou, mais lá pra trás, de que o nosso processo subconsciente é onde a gente, em algum grau, verbaliza, vamos chamar assim, muito dos nossos materiais não digeridos, em um certo grau dos nossos karmas, porque o processo subconsciente tem uma característica afim dos relacionamentos afetivos. Na ideia da cultura védica é muito engraçado, assim, tudo que tem a mesma descrição, ela pode ser tipo ovo e capacidade de fazer muita atividade física durante muito tempo. Se essas duas coisas, em algum grau, têm uma proximidade, elas são a mesma coisa em estados de densidade diferentes. Bizarro, né? Por isso que os mantras têm um papel tão importante, porque nós entendemos que os mantras são princípios sutis de que vão colapsando um monte de nível material. Ok? Mas isso por exemplo, respondendo a pergunta, Narayana também é sistema nervoso central, também é o síndico lá da parada, e também 1 milhão de outras coisas que você vai olhar na Wikipedia e vai achar. Porque cada um desses níveis são camadas de densificação da matéria que representam o mesmo aspecto de Narayana. Ok? E daí? A psicologia, a cultura védica, ela é multi-layers, multicamada. Todas essas camadas são dentro do mesmo padrão de frequência. Tá? Então, isso justifica por que os relacionamentos que a gente escolhe estão no nosso processo subconsciente. Porque o processo subconsciente ele tem algum grau de deliberação e algum grau de não escolha. Certo? Eles são coisas que a gente assim faz querendo fazer, faz sem querer fazer, não sei o quê. É um negócio meio confuso. Eu gosto dele, mas eu não sei se eu ligo. O que é isso? Uma aflição ali aparecendo, entende? E como é que a pessoa, como é que o universo brinca de... Mas não vai dar manda a gente ligar, não. A psicologia védica recomenda. 1. Por que raios essa história me aflige? Você liga logo. E 2. Onde será que eu perdi a minha... Contato com o divino. Contato com o divino. Só que agora a gente vai falar mais da parte do corolário. Qual era o corolário? Quero ver se está acordado. Sabatina. Qual é o corolário? Que estava entre 1 e o 2. Eu falei, jura? Tá dentro de mim. Isso, boa, garoto! Muito bom. Então, assim, o que a gente, de alguma maneira, gosta nas pessoas? Um canal de aliviar perturbações do nosso processo subconsciente que a gente não consegue perceber. E não é que a gente projeta. A gente sintoniza sem perceber com aquela frequência que está incomodando dentro da gente já, antes de chegar aquela pessoa. Aquela pessoa abre a porta e aquilo sobe. E aí você toma consciência daquilo. Porque numa boa, por exemplo, 2 filhos numa relação com a mesma mãe. Tem coisas na mãe que um filho se incomoda e o outro não. Cara de dúvida. Porque aquilo que incomoda o filho A está dentro dele. E no filho B não está. O comportamento mais ou menos objetivo da mãe é tipo, vai lavar o prato. E não está achando aquilo um absurdo. No outro, claro, minha mãe. Quer que lave mais o quê? É um exemplo meio bobo para mostrar que assim, não tem nada a ver com a mãe mandar lavar o prato. Tem a ver com alguma coisa dentro de você. Mas só que a mãe é... Que é igual? Oi? Uma coisa que está dentro de mim que é igual à minha mãe, é isso? Não, que é igual àquilo que você se incomoda. Se você se incomoda que aquela pessoa é prepotente, se você se incomoda que aquela pessoa é insegura, se você se incomoda que aquela pessoa é agitada, se você se incomoda que aquela pessoa é porque
você já é isso. Você só está percebendo através de uma outra pessoa que o universo fala, cara, eu já parei, cansei de mandar as coisas pelo teu processo consciente. Vou pegar um pouco mais pesado. Vou pegar uma galera lá que eu sei que está ali dentro, vou tirar minha carta da manga, não é tiro de canhão, hein? Vou tirar minha carta da manga e você vai gostar dele. Tipo, o Cupido, pá! O Cupido tem essa figura meio safada, assim, sabe? Tipo, ele atira meio que sem ver. Olha só que interessante. Ele é o teu processo subconsciente. Você escolhe, mas finge que não está escolhendo. Ou você escolhe, tipo, ih, errou, bateu no próximo, sabe? Não é uma coisa tão precisa, não é um processo tão nítido, assim, do porquê que você gosta dela. Mas para a cultura védica é bem nítido. Atenção, atenção, tem um astro batendo, não é só os astros, tá? Mas eu estou mimetizando nessa história porque a gente começou muita exposição hoje por ali. Tem um astro batendo tambor ali, o negócio está subindo no teu processo consciente, você está tomando contato com aquilo dali e você chama assim, ah, eu te amo. Ou te odeio, ou qualquer coisa. Não importa qual é o padrão de emoção, mas é um padrão de emoção forte, já não é mais racional, ok? A gente só é racional em 10% relativamente dentro daquele gráfico do iceberg ali. É válido pra gente? É, mas assim, explica por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Claro que não! Entende? Assim? Então a gente está aqui vendo por que você gosta ou desgosta daquelas pessoas. Você gosta daquilo que você vê dentro de você e você se identifica que você é aquilo e que aquilo se mantém. Aí desculpa, aí nesse momento você não está falando de subconsciente. Quando você identifica o que você gosta, já é consciente. Mais ou menos, porque você pode achar que está gostando disso, aí depois você muda de ideia. Então, toda vez que você não gosta, aparentemente está ligado a algo inconsciente, é isso? Não, o tanto gosta quanto não gosta estão no processo subconsciente também. O tanto gosta quanto não gosta estão no processo consciente também e no inconsciente também. A questão é como a gente percebe isso. No processo consciente a gente percebe isso muito por pensamentos, que é uma densidade de matéria. A gente consegue medir isso muito com a nossa percepção, a gente consegue identificar, nossa, minha cabeça está mais agitada, não sei o que e tal. O nosso processo emocional é um processo muito mais esquisito. A gente nem sempre percebe que está com frio na barriga, relativamente. Assim, ai, será que ele vai gostar do que eu dei? Qualquer coisa assim. É uma coisa mais difusa, é uma coisa mais sutil, em certo sentido. E aquelas emoções que são tipo assim, cataclísmicas, que sobe ali, são as coisas que estão no teu processo inconsciente, que aí já não são mais emoções. Elas são assim, um imenso turbilhão que envolve emoção, pensamento e um monte de outra coisa, assim, sensação, tá tudo misturado ali, tá ativando geral, entende? No processo subconsciente, você ainda pensa na situação. O processo mais profundo sempre ativa o processo superior, em um certo grau, porque ele não salta do subconsciente, do inconsciente pro consciente, né? Então, quando você tem um processo do inconsciente, ele vai ativando com um monte de sensação difusa e sem razão, vai ativando um monte de emoção que você não consegue lidar, vai deixando tua mente cada vez mais agitada, não sei o que e tal, em termos de pensamento, mas ele ativa algumas esferas mais difíceis de ativar. Subconsciente, em algum grau também, ativa as esferas mais difíceis de ativar, mais sutis, e o processo consciente é, a princípio, mais fácil. Ah, o que eu acho dessa pessoa? Ah, eu acho isso, aquilo, não sei o outro, tal, não sei o que. O processo de pensamento é um tipo de coisa que a gente dificilmente consegue ficar o tempo todo sem perceber o que a gente está pensando. Mas a gente consegue mais fácil, no geral, perceber, ficar o tempo todo sem perceber o que a gente está sentindo, em termos de emoções. Se vocês têm dúvida, pratiquem. A cada 1 hora do seu dia, põe um despertador e fala assim, sobre o que eu estou pensando nos últimos 5 minutos e quais são as minhas emoções nos últimos 5 minutos. Vê o que você consegue descrever melhor. Agora, quais são as suas inquietações profundas existenciais? Se você fizer isso, você vai falar, não sei. Não é uma coisa que está tão clara. Tô quase chegando na orientação sexual, tô quase, tô sentindo. Tem mais meia hora para eu, eventualmente, parar de enrolar. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!